Salve Maria, boa tarde. Nós corremos o risco de querer ser alguém que está na moda, ser igual a todos. Sermos pessoas que vivem sempre como alguém que está sendo fabricado pela ideia dos outros. Isso é muito perigoso. Perigoso para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental. Viver sempre como robôs, como marionetes, como atrizes e atores. Ser diferente não é para chamar a atenção dos outros. Ser diferente não é para que a gente possa achar-se mais santo, achar-se mais capaz que o outro. Não, ser diferente é fruto de alguém que tem uma amizade com Deus, e essa amizade é tão bela, tão profunda, que ela vai causando diferenças na nossa vida. É preciso ser diferente não apenas em comportamentos onde nós estamos na frente de todo mundo, porque isso seria um farisaísmo, né? O ser diferente aqui não é ser fariseu. O ser diferente é não ir na corrente. Todo mundo está fazendo, todo mundo está cantando, todo mundo está falando, todo mundo vive assim, todo mundo veste assim, então eu vou viver assim. Isso é estar dentro de uma caixinha, está dentro de um padrão, está dentro de uma corrente. Quando alguém está parado ou morto, se jogar ele dentro de uma água corrente, ele vai. Mas quando alguém está vivo, ele está prestes a cair em um local altíssimo, ele precisa nadar para não cair naquele local. Ele vai ter que nadar muito, se esforçar e se apoiar em algo. Mas o que tem sido o nosso apoio? O nosso apoio não pode ser o pensamento positivo de alguém. A nossa segurança não pode ser o nosso bolso. Nós não podemos colocar a responsabilidade da nossa vida, toda ela, em uma pessoa. Porque infelizmente eu já falei isso em vários vídeos que eu fiz aqui, várias lives. Nós exigimos das pessoas que elas sejam um Deus na nossa vida. E isso prejudica a nossa relação com elas, conosco mesmo e com o próprio Deus. Quando nós exigimos das pessoas respostas que infelizmente às vezes elas não podem dar, ou não podem dar naquele momento, naquele tempo. Quando nós colocamos naquela pessoa o fardo de ser uma resposta para nós, ou de ser alguém que preenche o nosso vazio. Meus irmãos, como nós somos equivocados. Às vezes a gente entra num relacionamento de namoro, até mesmo de amizade, e a gente coloca uma expectativa desproporcional. E por isso nós nos frustramos. Infelizmente isso é o comum das amizades desordenadas, dos relacionamentos desordenados. É tanto que quando a pessoa discorda de mim, quando eu não sinto a mesma coisa pela pessoa, eu descarto, eu jogo fora, eu deixo de lado. Porque muitas vezes nós queremos alguém num relacionamento só para alimentar o nosso ego, para alimentar e confirmar as nossas opiniões, que algumas vezes são acertadas e outras vezes são terríveis opiniões, são mortíferas e malignas para nós e para os outros. Então nós precisamos ser diferente neste sentido. Quando a palavra de Deus nos convida a sermos sal da terra e luz do mundo, quer dizer o seguinte: o mundo, ele perdeu o sabor, ele perdeu o gosto. Hoje nós vemos tantas pessoas dizer que perderam o sentido da vida. E quando nós vamos examinar a história dela, isso sem debochar aqui, é porque ela perdeu o namorado, é porque ela perdeu o emprego, é porque ela não passou no vestibular, ou porque ela não está satisfeita no emprego que ela se encontra. Ou seja, parece que todo o sentido da vida daquela pessoa é em conquistar algo. E às vezes ela conquista e continua o mesmo vazio
continua a mesma frustração. Ser diferente é saber lidar com as frustrações, com os dessabores da vida. É saber que nós somos chamados a dar sabor à vida dos outros, mas também à nossa própria vida. Mas de onde vem esse sabor? Esse sabor vem do encontro com Deus diário. Não é um encontro com Deus quando eu quero uma resposta, quando eu quero resolver um enigma, quando eu quero me sentir pacificado, quando eu quero também resolver um problema sério na minha família. Não, esse encontro com Deus ele é diário. Não é um encontro de negócios, é um encontro de amor. De um amor verdadeiro. Não é um amor frágil que qualquer coisa ele passa, vai embora, ele sobe e desce, não. É um amor verdadeiro e constante. Como a palavra fala, se nós somos fiéis, Deus é fiel. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. A coragem de ser diferente é ser luz desse mundo. Tantas trevas no coração das pessoas, no olhar, trevas de medo, trevas de tristeza, trevas de raiva, trevas de vingança. Nós somos chamados a ser essa presença de Cristo, que é a luz do mundo. Nele e com ele nós somos também luz para esse mundo. Interessante que o Senhor chama a cada um de nós a sermos sal da terra, aos batizados. Sal desta terra. E ele é a sabedoria encarnada, ou seja, aquele que dá o sabor a este mundo. Lá em João 3,16 fala que Deus amou tanto o mundo. É uma expressão forte e admirável de espanto. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não apodreça, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós não estamos em Jesus, nós vamos apodrecendo. A nossa vida perde o brilho, o sabor, o sentido, como nós falamos. E vai perdendo o brilho por tão pequenas coisas. Infelizmente, a gente vive no mundo do conforto, da comodidade. E quando a gente se depara com sofrimento, a gente às vezes acaba se desesperando, se desestrutura. Meus irmãos, a gente sabe, nós vamos sofrer nesse mundo, e muito. E aqui não é uma palavra de desânimo, de desespero, de masoquismo, não. Isso é a realidade. Uns sofrem com mais intensidade, outros com menos intensidade, com mais frequência ou menos frequência. Mas todos sofremos diariamente. Alguns levam o sofrimento de uma forma muito virtuosa. Outros levam o sofrimento de forma muito murmurante. Outros de forma desesperada. Outros se revoltam contra Deus. Então existem muitas formas de sofrer. E infelizmente às vezes nós escolhemos sofrer como aquele ladrão, onde domingo falava no Evangelho, que reclamava para Jesus. Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. E ele reclamou porque Jesus não estava salvando ele e nem salvando-se. Ele começa a blasfemar. Ele começa a se revoltar contra a existência dele, contra as próprias escolhas que ele fez e que ele queria culpar Jesus. Ele estava pregado ao lado de Jesus e perdeu a grande oportunidade da vida dele de clamar misericórdia, de reconhecer os próprios pecados. Já o outro ladrão, que nós chamamos comumente de o bom ladrão, né? São Dimas, ele reconhece o pecado, ele clama misericórdia. Ele não se torna juiz de Jesus. Ele assume que ele é alguém que merece a condenação. Mas ele clama o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele queria de Jesus apenas uma lembrança, que o rei Jesus lembrasse dele. Ele não pediu para entrar. Talvez a gente pense que ele já achava que iria entrar de imediato. Não, aquele homem
era como o publicano que batia no peito nem levantava a cabeça, se achando tão pecador, aquele publicano da parábola do publicano e do fariseu. Então aquele homem pede ao Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ou seja, ser lembrado por alguém nobre, santo, é algo belo. Mas o Senhor colocou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Meu irmão, se pergunte, minha querida irmã, você tem se tornado juiz do próprio Senhor? Quantas vezes nós falamos, se eu fosse Deus eu fazia assim. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não faz assim, assado, cozido, torrado? Nós começamos a ser como aquelas pessoas que falam, olha, era para tirar aquele jogador. Se eu fosse aquele jogador, eu tinha feito gol. Se eu fosse aquele juiz, eu tinha expulsado aquele cara do time. Se eu fosse aquela pessoa, eu tinha segurado a bola. Eu me garanto. Às vezes nós somos tão infantis. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso. A gente é bobo, né? É normal ser bobo às vezes. A gente está torcendo lá pelo time, né? E dizendo, olha, era para ter feito isso e aquilo. E parece que a gente é especialista em jogar bola e nas regras do jogo. A gente quer ser o sabe-tudo, né? Ali daquele jogo. Eu estou fazendo uma analogia bem banal, né? Da mesma forma que nós fazemos isso no jogo, nós fazemos isso às vezes na nossa paróquia. Olha, o padre tinha que fazer isso e aquilo outro e aquilo outro. Olha, aquela pessoa tinha que fazer isso, aquilo outro. E nós começamos a dar palpite na profissão dos outros. E esse mau costume nós fazemos com Deus. Olha, Deus deveria fazer assim. E se ele não faz, ele está errado. E a gente se revolta contra Deus, questiona ele, fica emburrado contra Deus. Por que Deus fez isso? Porque ele é Deus. Porque ele é a sabedoria. Porque ele é o amor. Porque ele é o nosso tudo. Ele sabe o melhor. Ele sabe o que irá acontecer. Ele sabe a graça que você precisa hoje. Ser diferente é parar de querer ser juiz do próprio Deus. A gente, infelizmente, não é juiz só das pessoas. Nós queremos nos sentar num trono e julgar o próprio Cristo. Infelizmente nós somos assim, muitas vezes. Nós precisamos fazer como aquele ladrão na cruz. São Dimas, que roubou o coração de Cristo, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sou digno. Olha, gente, a humildade daquele homem. A contrição e a humildade. Ele não se desesperou, mas também não foi soberbo, não foi presunçoso. Que Deus nos abençoe neste dia, nos dê a graça de sermos diferentes. Saia dos rótulos, saia dos encaixes, não seja um fantoche, não seja uma marionete na mão dos outros e do outro, ou dos outros, a gente poderia dizer os demônios e também do demônio em si. Não seja marionete das suas paixões bagunçadas e desordenadas, dos seus pensamentos confusos, que ora você quer ser um santo, ora você quer ser um ateu, ora você quer ser um capeta ou um animal. Não fique refém das desordens das suas paixões. Não fique refém. Peça a Deus a graça da liberdade interior. Salve Maria.